Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Nós estamos no mês da família e nós vamos mais uma vez falar sobre uma família que foi totalmente restaurada por Deus nesse tempo. Nesse capítulo específico. Atos 16, a partir do versículo 16. Atos, capítulo 16, versículo 16 a 34. Queria dar boas-vindas também a você que está de casa, que aí na sua casa possa ser um culto agradável ao Senhor também, que você utilize da sua Bíblia, acompanhe conosco, adore conosco, anote o que precisar, para que você possa participar de um culto também e ser um culto aí na sua casa, que não seja apenas uma transmissão, mas que você possa ser tocado por Deus, Deus possa falar ao seu coração onde quer que você esteja, se você está trabalhando também, né, e você tem a oportunidade de estar ligado, que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para que você possa ter acesso a todo o conteúdo que nós temos online, que você fique por dentro de toda a programação da igreja. Atos 16, a partir do versículo 16, diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés ao tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, veio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-o consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. E então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Até aí. Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez, ó Deus, a tua palavra lida aqui. Ó Deus, ministra o nosso coração, fala-nos, ó Deus, segundo a tua palavra, aquilo que o Senhor deseja para nós, ó Deus, nessa manhã. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo 16, está aqui um grande exemplo de 3 transformações maravilhosas. Nós lemos a partir do versículo 16, onde uma adivinha ali foi transformada por Deus.
Mas nós temos também o relato da conversão de Lídia no início desse capítulo, e nós temos a conversão dessa pessoa, nós temos também a transformação da vida dessa adivinha diante de Deus, e nós temos também uma outra transformação de vida, que foi a vida desse carcereiro que mantinha Paulo e Silas ali naquela prisão. Entendendo a responsabilidade que nós temos como cristãos, aqueles que pregam a palavra de Deus confiadamente, aqueles que amam a Deus de todo o coração, nós podemos entender o poder que nós temos através da palavra de Deus, e o nosso testemunho diz isso abertamente às pessoas que nos rodeiam. Como cristão, nós precisamos ter entendimento de que a nossa vida é um livro aberto para as pessoas lerem. A nossa vida, ela precisa exalar o bom perfume de Cristo, onde quer que nós estejamos. Não importa as condições que vivamos, em que estamos vivendo, as dificuldades que estamos passando, nós temos a obrigação de clamar a Deus e buscar a Deus em adoração em todo momento. Nós temos aqui um exemplo bíblico claro, de que não importa a circunstância que estamos vivendo. Não importa se estamos passando o melhor momento da nossa vida, ou se estamos passando o pior momento da nossa história. Em todo momento nós devemos adorar o Senhor, porque entendendo que é Deus que faz isso em nós, para nos aperfeiçoar, amém? Você pode entender isso? Nós temos aqui um claro evento na Bíblia mostrando que é possível adorar a Deus em meio às dificuldades. E aí cai por terra toda a pregação, a toda essa doutrina que é bombardeada a nós nesses dias, e que nós teremos abundância, nós não veremos dificuldades na nossa vida cristã, porque vem para Deus que a tua vida vai melhorar. Então nós podemos ver que isso não é verdade. Nós temos aqui um exemplo claro de que Paulo e Silas estavam vivendo uma condição muito difícil, porque estavam pregando o Evangelho. Paulo e Silas estavam ali na cidade de Filipos, estavam buscando um lugar para adoração, para oração, junto ao rio, e ali ele encontra umas mulheres ali assentadas, e eles começam a compartilhar da palavra de Deus. Lídia, ela é transformada, ela convida Paulo e Silas a estarem na sua casa, a se hospedarem lá, e aí durante alguns dias eles continuam orando, e de repente aparece essa mulher que é adivinha ali, dava lucro aos seus senhores. Durante a sua caminhada, ela ficava, está aí os profetas de Deus, os homens de Deus, são homens de Deus. E aí Paulo, perturbado com aquilo, vendo que aquilo ali era um espírito maligno, ele entende da parte de Deus e expulsa aquele espírito. A vida daquela jovem é transformada, mas gera um grande prejuízo aos seus senhores, que ganhavam com as adivinhações daquela menina, daquela jovem. Com isso, eles são levados aos magistrados da cidade, eles são presos, são açoitados, são expostos à vergonha, suas roupas são rasgadas em praça pública, eles são açoitados e lançados no cárcere interior, considerado um dos piores lugares para se estar. E não somente isso, eles são presos pelos pés. Mas a Bíblia diz que acontece um de repente na vida deles. E acontece um de repente naquela situação. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estão reclamando, é isso? A Bíblia diz que Paulo e Silas estão ali perguntando a Deus por que eles estão vivendo aquilo. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam o quê? Adorando ao Senhor. Em suas prisões, nas suas dificuldades, por pregar o Evangelho. A Bíblia diz que Paulo e Silas são lançados na prisão, e quando chega meia-noite, perto da meia-noite, eles começam a adorar o Senhor. Começam a orar e cantar louvores a Deus, a ponto dos presos ouvirem. E aqui a gente começa a entender que não importa a situação que nós estamos vivendo, o nosso exemplo de vida é um exemplo segundo o temor do Senhor. Não importa a situação que estamos vivendo, há pessoas à nossa volta observando o nosso comportamento, seja nos momentos de facilidade da nossa vida, de bênção, de momentos tão fáceis que a gente passa
tão alegre pelaquela situação e não conseguem imaginar algo melhor. Mas também pessoas estão a todo tempo ao nosso olhar, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós estamos nos vendo onde não temos mais esperança, de dizer, não, o que vai acontecer agora? Como é que será a minha vida? Ali também haverão pessoas olhando para você. Então nós podemos ver aqui Paulo e Silas adorando a Deus, presos, machucados. Mas a Bíblia diz que no momento em que eles estão fazendo isso, há um de repente do Senhor. Deus muda aquela situação. E eu imagino como deve ter sido para eles passarem por aquele momento, em que o texto diz que todos os presos que estavam ali com ele, estavam ouvindo eles cantando e adorando ao Senhor. E eu imagino como deve ter sido o pensamento desses presos, dizendo assim, esses caras estão loucos. Eles estão aqui presos porque estavam pregando a Cristo. Estão passando tudo isso, essa vergonha, foram maltratados, machucados e agora presos aqui conosco. E eles estão adorando a Deus. Eu imagino o que se passava no coração dessas pessoas, no pensamento dessas pessoas. Mas o texto diz que vem um de repente, quando eles estão ali orando, clamando a Deus, cantando hinos a Deus, há um terremoto que abala toda a estrutura daquele cárcere. E todas as prisões se abriram, as portas se abriram, e diz que o carcereiro estava dormindo na hora. E quando ele acorda, ele se depara com aquela situação em que ele estava vivendo, e ele pensou, só me resta a morte, porque se todo mundo fugiu, a pena para mim é morte. E o texto diz que quando ele vai pegar a espada para se matar, Paulo diz, olha, não faça nenhum mal à sua vida, porque todos estamos aqui. Todos estamos aqui. E aí eu queria te atentar para a primeira coisa. A Bíblia diz que não havia só Paulo e Silas ali no cárcere. Haviam outros presos. E nós não conhecemos a natureza desses presos, de onde eles vieram, quem eles eram. Mas temos uma declaração de que todos continuaram onde estavam. Se nós pegarmos o pensamento de um preso, alguém que está ali preso, e principalmente injustamente, se ele vê uma oportunidade de fugir, você acha que ele vai continuar ali? E quando ele vê essa condição de soltura, de libertação, eu imagino que deve ter passado no coração deles dizer, é a nossa oportunidade de ir embora. Mas a Bíblia diz que todos permaneceram ali. E creio eu porque eles também foram impactados pela vida de Paulo e Silas, diante das dificuldades. E o carcereiro, se vendo naquela condição, ele tenta se matar, ele é impedido por Paulo e Silas. E ele, de repente, ele se vê diante daquela situação que ele não estava acreditando em tudo aquilo que se passou. Ele faz uma pergunta a Paulo e Silas e diz, o que eu posso fazer para ser salvo? É impossível testemunhar isso que aconteceu aqui, a condição que vocês estavam, presos, humilhados, em que há uma oportunidade de fuga e vocês permanecem presos, submissos. O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí o texto diz que Paulo simplesmente diz para eles, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E aqui nós podemos ter um exemplo, e nós estamos falando de família essa semana, esse mês, né? E aqui nós temos uma transformação familiar. E nós podemos entender que Cristo é a resposta para a transformação da família. É só Cristo que pode mudar a realidade da família. Não importa a dificuldade que você está vivendo.
Não importa a luta que você vive na sua casa, Cristo é suficiente para mudar a sua realidade, amém? Só Cristo pode mudar a realidade da sua família. Você pode ter tentado muitas coisas, você pode ter tentado pelas suas forças mudar suas atitudes, melhorar seu casamento, mas tenha certeza, só quando Cristo entra que realmente, de fato, a sua vida, a sua família é transformada. É Cristo que gera isso. E aí esse homem pergunta, mas como é que eu posso ser salvo? E Paulo vai dizer, olha, crê em Jesus Cristo, Senhor, e serás salvo tu e a tua casa. E aqui nós podemos ver que nós temos uma sequência. É crer em quem Jesus é, no sacrifício que foi feito, o propósito da vida dele, o desejo de Deus para a vida do cristão, diante da Bíblia, daquilo que é apresentado, o Evangelho que é apresentado para as famílias. É crer que Ele é aquele que rege a nossa vida, a nossa família, em caminhos absolutos nele, em que Ele preparou para que nós vivêssemos. Foi Ele que projetou a família, foi Deus que projetou tudo isso, e só Ele sabe o melhor para nós. Então, crer em Jesus é o primeiro passo. Mas não só crer em Jesus, é crer como Senhor. E aqui está a grande dificuldade. Muitas pessoas se dizem cristãs e dizem, eu creio em Jesus. Eu creio, eu sei que Deus existe. Mas o problema é quando eles crer como Senhor da sua vida. E quando Paulo diz aqui, crer como Jesus como sendo Senhor da sua vida, ele está dizendo, olha, submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. Aquilo que Deus desejou para a sua família depende de uma submissão, de você entender que Ele é aquele que projetou a família e deseja o melhor para você. É entender que quando você se submete ao senhorio de Cristo, a mudança vem dEle. Não é você que gera a mudança na sua casa. Não é o seu bom comportamento que vai gerar a mudança na sua casa. É a capacitação dada por Deus para você ser uma pessoa melhor na sua casa, ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, ser um melhor filho. É Deus que faz isso quando nós nos submetemos ao senhorio dEle. É quando nós colocamos a nossa vida em função da palavra de Deus, olhando para os princípios que a Bíblia traz para nós como família de Deus, e nos submetendo como filhos. Crê no Senhor Jesus e será salva a tua casa, tu e a tua casa. E aí no versículo 32 ele vai dizer, né? A partir do 31 ele vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tua casa. E no 32 ele diz, e lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em tua casa. Então a gente pode ver aqui que não era só, é lógico que existia uma promessa aqui de Paulo, dada por Deus para aquele carcereiro, entendendo que se ele submetesse à vontade de Cristo, ele e a sua casa, eles seriam salvos. Mas aí a gente fica com aquela mentalidade de que, então se eu for salvo, eu salvei a minha família. Não, a Bíblia diz que eles foram pregar para todos da sua família. Uma verdade foi dita para aquele homem, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então a responsabilidade também era de cada um participante daquela casa. Todos nós temos a necessidade de crer em Cristo. Ninguém fará isso por você. A responsabilidade não é só sua, pai de família, mas também é sua, pai de família. Você precisa ser um
um difundidor do Evangelho dentro da sua casa se as pessoas não creem ainda em Cristo. Você, filho, você é convertido em Deus, crê em Jesus Cristo, teve uma vida transformada por Deus. A responsabilidade sua também é pregar, mas cada um é responsável por si diante de Deus. A responsabilidade, ela é para cada um. Então nós podemos tirar algumas lições aqui desse texto e dessa história. Primeiro, suportar as aflições em adoração é um testemunho. Qualquer situação é uma oportunidade para a adoração e, consequentemente, evangelização. Como tem sido a sua vida em família? Como as pessoas têm olhado para a sua família? Como tem sido o seu relacionamento diante da sociedade, o seu comportamento? Diante das adversidades que você passa, como tem sido a sua resposta a um Deus que cuida de você? Nós podemos ver aqui que eles estavam na pior situação possível, presos injustamente, foram açoitados, e Paulo era um cidadão romano, ele não poderia passar por essa vergonha. Tanto é que depois, quando eles descobrem que ele é cidadão romano, eles querem liberá-lo e mandar ele embora, mas ele fala: não, eu não vou. Então a gente percebe aqui que, mesmo diante das dificuldades, diante das adversidades que acontecem com a nossa vida, em família, com a situação familiar que estamos vivendo, com as dificuldades do dia a dia, nós podemos levantar um altar de adoração ao Senhor. Crendo que é o Senhor que nos direciona. É uma carreira proposta pelo Senhor para que nós corramos. É Deus que direciona a nossa vida em momentos de alegria, mas também em momentos de dificuldade. Quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo: olha, agora eu sou todo poderoso, e tudo que eu fizer Deus vai carimbar lá e assinar. Não, esse eu conheço. Paulo está dizendo: eu estou experimentado em toda a situação. Eu sei o que é passar fome e eu sei o que é ter fartura. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer isso nessa manhã? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo diante das dificuldades, mesmo nas adversidades do dia a dia, nas batalhas diárias da minha família, eu posso levantar um altar de adoração ao Senhor, porque eu sei que é Ele que está nos guiando, e consequentemente é a nossa adoração, a nossa resposta àquilo que estamos vivendo, àquele que nos deu a vida. É uma adoração, é um levantar de adoração, é um testemunho vivo para aquelas pessoas que estão nos rodeando. E foi assim com Paulo. As pessoas ali estavam passando pelas mesmas dificuldades. Eles poderiam muito bem ter fugido, mas não. Por causa do testemunho que eles tiveram ali, eles permaneceram todos ali. E uma família foi transformada naquela noite. Por quê? Porque houve um testemunho. Mas também, nós podemos perceber que a nossa adoração transforma a realidade ao nosso redor. O Evangelho, ele é vivido também pelo exemplo. Todos os presos permaneceram ali, e Paulo apresenta a salvação a quem lhe lançou na prisão. Meu irmão, exemplo é justamente isso. É você não fechar a porta para aquele que lhe causou um mal. Paulo estava ali açoitado, preso, sob os cuidados daquele carcereiro, alguém que trancava as prisões dele. Mas por causa do testemunho de Paulo e Silas ali naquela noite, por causa da sua submissão em adoração, pela mudança de vida e tudo aquilo que Deus fez no mover naquele dia, Paulo apresenta a salvação para quem ele lançou na prisão, para quem ele mantinha preso ali.
E muitas vezes a gente, nas nossas picuinhas, nas dificuldades que nós temos em relacionamentos, nós achamos que somos donos da verdade e aí nós limitamos a salvação a nós, crendo que está em nós o poder de salvar ou não alguém. É Deus que faz isso através de nós. E Paulo entendia isso. E se nós levarmos isso para a nossa vida e entendermos que é Deus que gera isso em nós, e que a salvação vem dEle, e a transformação vem dEle para as vidas, nós seríamos muito mais compassivos com as pessoas que nos ferem, com as pessoas que se levantam para fazer mal a nós, com as pessoas que nos julgam, que nos criticam. E através do nosso testemunho, nós teríamos a condição de apresentar um Deus poderoso, capaz de transformar realidades. Um Deus poderoso, capaz de transformar realidades familiares. Quantas pessoas têm vivido nesse momento dificuldades tamanhas dentro da sua casa, sem paz no coração, brigas o tempo todo. Vivendo sabe-se lá o que dentro de casa. A esperança é Cristo. E se você está hoje, nessa manhã aqui, e Deus tem falado ao teu coração, não perca essa oportunidade. Deus tem o poder de mudar a história da sua família. Não importa a dificuldade que você esteja vivendo. Não importa o quanto você já tem tentado em todo esse tempo mudar a realidade da sua família. Se você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, crendo que Ele irá governar a sua vida e, consequentemente, trazer salvação aos seus, não perca essa oportunidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E por último, Paulo transforma uma realidade familiar. O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salva a tua casa. O carcereiro ali diante daquela situação em que ele já não via mais condição de vida para ele, para dizer, olha, estou morto. Qualquer um que escape daqui, eu pago com a minha vida. E quando ele olha para aquele cárcere, ele todo destruído, com todas as prisões abertas, ele não pensa duas vezes, já morri, perdi minha vida. E é interessante que o Evangelho é justamente isso. É você abrir mão da sua vida. Jesus disse que quando você perde a sua vida, é que você a acha. Foi justamente esse dilema que ele se encontrou. Ele estava diante de uma situação em que a vida dele seria perdida. Mas ele percebe um milagre que aconteceu. Ele não pensa duas vezes, o que eu preciso fazer para ser salvo? Muitos diante dessa situação poderiam dizer, que bom, ninguém foi embora. Vou trancar as prisões novamente e sigo minha vida. Mas ali houve uma transformação, porque o exemplo de Paulo e Silas falou muito mais alto ao coração daquela pessoa. O texto diz que ele estava dormindo, mas é lógico que a gente pode entender que ele já tinha ouvido Paulo e Silas adorando. O comportamento deles dentro da prisão, ele já deve ter percebido que eles eram presos diferentes. E quando ele acorda espantado com tudo aquilo ali, ele percebe que ele perderia a sua vida e de repente ele vê, não, tem alguma coisa diferente. Não é possível que isso possa ter acontecido. As prisões abertas, principalmente esses homens aqui presos injustamente, e eles não fogem. Eu preciso saber quem é esse Deus. O que eu preciso para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eles pregaram ao carcereiro e à sua família.
E o texto diz que toda aquela família foi salva. Mas não só isso. O texto diz, a partir do versículo 33, diz assim, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Deus não é só um Deus que salva, é um Deus que muda vidas. Paulo apresenta a salvação para aquele homem. E aquele homem crê em Jesus Cristo. E a sua família também crê em Jesus. Imediatamente eles vão para casa, começam a ouvir de Deus, se batizam ali, entregam sua vida a Cristo. Mas não só isso, as suas atitudes também mudam. Aquele que encarcerava agora lava os vergões nas costas de Paulo e em todo o seu corpo. Aquele que subjugava, prendia ali, agora dá-lhe de comer e de beber na sua própria casa. Meu irmão, o Evangelho é real. A mudança que Cristo faz na vida daquele que se entrega a Ele é real. E aí aqui a gente pode ver a maravilha do Evangelho. Em que pessoas são totalmente entregues a Deus, rendidas a Deus, que creem verdadeiramente na palavra e nas promessas de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eles imediatamente se submetem ao senhorio de Cristo, são batizados, demonstrando para todo mundo, a partir de agora eu sou uma nova criatura. De alguém que era encarcerador, que fechava as prisões, que trancava as pessoas, que subjugava. Agora não, agora eu sou alguém que trata das pessoas. Eu sou alguém que trago as pessoas para o meu lar, para ouvir de Cristo, para mudar a realidade. O texto diz que a partir daquele momento, eles viviam em alegria dentro da sua casa. Meu irmão, é isso que eu desejo para você nessa manhã. É isso que eu desejo que Deus faça com você nessa manhã. Que você possa ter um entendimento que só Jesus Cristo pode mudar a realidade da sua casa. Você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida, mas só Cristo é capaz de mudar a realidade da sua vida. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e começasse a falar com Deus aí, o dilema que você tem vivido na sua casa. Se você já tem tentado tantas coisas, saiba que Cristo Jesus pode mudar a realidade da sua família. Se você está em casa também, está vivendo um momento difícil, aí através desse culto online, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e colocasse a sua família diante de Deus. Diante de tudo isso que você já ouviu aqui, da realidade que Cristo tem para a sua vida. Saiba, Ele deseja mudar a sua vida e a realidade da sua família. Só Deus pode fazer isso. Não adianta você, por força humana, tentar mudar uma realidade que só Cristo pode mudar. O texto diz que eles ali se alegraram com toda a sua família. A palavra foi pregada a todos. Eles entenderam que eles precisavam ser submissos à vontade de Deus. Creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. E a realidade da sua família foi mudada. E eu desejo que Deus mude a realidade da sua família hoje. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Crer somente. Entrega a sua vida a Cristo, se você ainda não fez. Entrega a realidade da sua família a Cristo. Crê no Senhor como Salvador, mas principalmente como Senhor. Se submeta à palavra de Deus, para que ela mude a sua vida. A mudança de vida só acontece quando nós submetemos a palavra de Deus. A Bíblia é o manual que Deus nos deu. Todos os ensinamentos que precisamos para a nossa vida estão aqui. E Ele, melhor do que ninguém, sabe muito bem o que você está vivendo. E se você se submeter ao Senhor,
nesta manhã, Deus é capaz de mudar a situação da sua família, seja ela qual for. Deus, em nome de Jesus,